Olá, boa noite, aprimorados. Estamos aqui em mais uma live que eu vou trazer informação de primeiro mundo para vocês, né? Eu gosto sempre de dizer que eu fui buscar esses conhecimentos diferentes fora do Brasil, na França, na Espanha, né? Para trazer algo diferente, né? Porque na maioria das vezes quando a gente procura os mesmos profissionais aqui no Brasil que fizeram as mesmas faculdades, o resultado sempre vai ser o mesmo, né? Se as pessoas não se especializarem, não buscarem conhecimento atualizado. Hoje a busca pela saúde ela tem aumentado muito e as pessoas querem cada vez mais ter saúde, ter qualidade de vida, sabe? Ter um bom desempenho do corpo, né? Hoje, se nós formos analisar o nosso corpo como uma máquina, nós necessitamos que ele esteja em completo funcionamento, em pleno funcionamento, para que nós possamos usufruir, né, do nosso dia a dia e ter uma melhor qualidade de vida, tá bom? Então, é sempre importante que todos os profissionais aí se atualizem, se especializem. Eu trago muito conhecimento novo e vou estar contribuindo com vocês aqui, né? Nós estamos agora numa segunda fase das nossas lives, estamos com mais de 4 milhões de visualizações na nossa hashtag, tá bom? E isso traz pra gente, assim, muitas felicitações, porque mais de 4 milhões de pessoas nos seguem nas redes sociais e buscam e aprendem todo o conhecimento que eu estou transmitindo. Então eu decidi fazer esse cursinho de live gratuito para vocês, tá bom? A partir de hoje eu vou estar fazendo um agrupamento da live, né? Em um passo a passo, tá? Então como se chegar a ter saúde aprimorada, tá bom? E eu vou estar fazendo quais são as pontes, né? Para poder se ter aí uma saúde aprimorada. E a primeira ponte, né? A primeira coisa que a gente precisa saber sobre saúde e buscar para poder conseguir ter essa saúde aprimorada, essa saúde plena e o emagrecimento é a água. A gente precisa entender como é que funciona a água no nosso corpo, entendeu? Então hoje a gente vai falar sobre a água, na outra live sobre outra coisa e a gente vai evoluindo a ponto de chegar ao conhecimento de todos, né? E que as pessoas possam absorver todo o conhecimento transmitido e possam, na verdade, conseguir conquistar essa saúde plena. Vou iniciar aqui mandando boa noite pro pessoal que tá mandando pra gente, né? Estamos ao vivo aqui no Facebook, né? Na página Doutor Ayal e também no TikTok Denison Ayal, tá bom? Eu vou esperar até mais algumas pessoas entrarem pra gente iniciar os temas de hoje, que são temas extremamente importantes e vocês precisam entender que o cuidado até com a água pode fazer um grande diferencial no emagrecimento e na sua saúde. Vou mandar um boa noite para Raquel Underline aqui. Vou mandar um boa noite para Adenilde09 do TikTok, tá bom? Mandar aqui um boa noite para Lady Santos 00311, acho que é isso, que é de Aracaju, Sergipe, né? Um abraço ao pessoal de Sergipe. Vou mandar aqui um boa noite para Manuela Santana 372, disse: eu sou baiana. Um abraço ao pessoal da Bahia, provavelmente ano que vem nós estaremos atendendo aí também. Para quem não sabe, eu faço os atendimentos, né? Eu sou o único especialista na minha área no Brasil e trouxe esse conhecimento. E eu faço atendimentos no Brasil, em Guarapari, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, capital, Vitória, Espírito Santo, capital, né? Belo Horizonte, capital, e São Paulo, capital. Mas uma vez por ano eu vou a Brasília, Bahia, Amapá, Lisboa, em Portugal, Santa Catarina, tá bom? Então, nós vamos poder nos encontrar pessoalmente em alguns momentos aí, tá bom? Vou mandar uma boa noite aqui pro pessoal do Facebook também, que entrou aqui. Mandar uma boa noite para Maria Zenilda Onofre, que é a nossa paciente já há muito tempo. Para Letícia Silva. Vou mandar aqui uma boa noite para Marli Souza, que diz: boa noite, sou de Cachoeiro, no Espírito Santo. Eu tenho mais de 2.000 e poucos pacientes de Cachoeiro de Itapemirim, tá? É muita gente. Um abraço, pessoal aí da cidade aí das montanhas, né? Boa noite para Rosane Durigon, tá? Para Rosângela Torres, que mandou boa noite, doutor Ayal. Ok. Perfeito. Boa noite, pessoal de Macatuba, né? A Maripanda 1233 mandou. Ok. A Elane Costa 35 falou: boa noite, sou de Formiga, em Minas Gerais. Perfeito. A Gisele Campores, que também é nossa paciente aí com vários resultados. Muito bem, inclusive, né? A gente fez uma postagem sobre os resultados com a Gisele recentemente aí. Quem quiser dar uma olhada, principalmente no nosso Instagram, vai estar lá,
tá bom? É um exemplo aí também de dedicação, de resultado. Ela também trabalha com massoterapia, eu aconselho para quem é de Itaoca, Itaipava, Itapemirim, Cachoeiro, essa região toda aí, né? Tem umas aplicações legais, principalmente em redução de medidas. A France TV Box 123R falou, boa noite, Franciane de Recife, um abraço pessoal de Recife. Ok, o Leandro Ana Paula falou, boa noite, manda um abraço para Ana Paula Aragão. Boa noite, Ana Paula Aragão, tá bom, gente? Então vamos começar aqui, né? Boa noite para Sandra Underline Monteiro, que é a Sandra de Osasco, tá bom? E vamos começar então a live. A Harine Camila falou, você é médico de quê? Não, eu sou morfologista sanguíneo, tá? Eu fiz uma graduação totalmente diferente da diversa do que tem no Brasil, porque o que acontece? É importante as pessoas entenderem que existem duas linhas da medicina, né? Que é a linha do monomorfismo e do pleomorfismo. A linha do monomorfismo acredita que você consegue combater as doenças atacando as doenças. E a linha que eu trabalho, que é a do pleomorfismo, nós entendemos, né? E a maior prova disso foi que o criador do monomorfismo do outro lado lá morreu dizendo que o pleomorfismo estava certo, é que se você cuidar do seu corpo, você tem resistência para combater as doenças. E isso tem se atualizado muito. Por exemplo, uma pessoa que tem dengue, o que ela tem que fazer? Tomar complexo B, tomar aí, analgésico, anti-inflamatório, né, um antitérmico, aliás, e de repouso e água, não tem mais o que fazer. Por quê? Porque se você tiver com um corpo bem dotado, um terreno biológico bom, seu corpo vai combater a doença. Não existe um medicamento para atacar a dengue, é a mesma coisa da gripe, do corona, de outras coisas, né? Então, para você ter saúde integral, você tem que cuidar do seu corpo, focar no seu corpo. É assim que foca a minha área, que é a morfologia do sangue vivo, a ortomolecular e a naturopatia, tá bom? Perfeito. Vou mandar uma boa noite aqui pro Giovano, de Aracaju, Sergipe, né? Pra Lia Márcia 40, que já mandou um TikTok pra gente, obrigado, viu? Pra Josiane 9123, mandou uma boa noite pra ela também, tá? Ok, a Harine Camila falou, nossa, isso é muito legal, eu não tinha conhecimento dessa área. Então, na verdade eu trouxe esse conhecimento diferenciado aqui para o Brasil, eu trouxe inclusive a análise do sangue vivo, eu inclusive estudei com o criador, que é o Dr. Bradford, né? Que ele criou essa análise, onde nós conseguimos analisar, você vê suas células sanguíneas comigo na análise, né? Uma coleta de uma gotinha de sangue do seu dedo, e aí a gente coloca no microscópio que joga essa imagem para uma tela, e ali a gente vai conseguir ver a morfologia, a forma do seu corpo, né? Quais são as anomalias presentes no seu sangue que podem fazer você ter o adoecimento, como é que está seu sistema imune, as toxinas presentes no seu corpo, se você tem um problema digestório, que isso vai para o seu sangue, tá? A gente até falou do colágeno, né, sobre isso. A questão do colágeno é isso, não tem problema, você pode comer qualquer tipo de comida. O problema é, se você ingerir colágeno, você tem que ter certeza que o colágeno que você compra a R$300 não tem diferença nenhuma de você comer a mesma quantidade de gramas em ovo. Então, se você toma 30 gramas de colágeno ou comer 30 gramas de ovo, não tem diferença nenhuma, tá? Porque vai chegar no seu estômago, vai ser digerido e vai virar aminoácido. O colágeno não entra e vai direto pro seu sangue. Isso, quando ele é hidrolisado, ele faz, só que aí ele pode causar uma reação autoimune. Isso a gente chama de mimetismo estrutural. O que é isso? Às vezes a pessoa ingere o leite, ela não digere bem a caseína, que é a proteína do leite. Essa caseína entra no sangue, ela, como tem um peso molecular muito alto, o seu sistema imunológico vai reconhecer ela como um agente estranho e vai atacar, por exemplo, o seu pâncreas, podendo causar até uma diabetes por causa de mimetismo estrutural, tá bom? É assim que funciona essa área, e a gente também estuda muito a digestão, o sangue, as suas células e tudo mais. Então vamos lá. O que acontece? A primeira coisa que a gente tem que saber, como nós vamos começar uma série de vídeos falando sobre água, comida, suplementos, vida, dia a dia, tá bom? Sempre lembrando que essas lives, elas não substituem o contato com o seu profissional, tá bom? O seu profissional da saúde é que vai te auxiliar, tá bom? Que ninguém é autoridade sobre a sua saúde, tá? O médico não é autoridade sobre a sua saúde, o seu psicólogo, o seu terapeuta holístico, o seu massoterapeuta, o seu naturopata, ninguém, tá? O seu nutricionista, ninguém é autoridade sobre a sua saúde. Você é autoridade sobre a sua saúde, tá bom? Você tem a autoridade de decidir qual profissional você vai escolher e a autoridade de decidir o que você vai fazer, tá bom? É por isso que existem vários profissionais. Você foi no endocrinologista e não gostou do que ele falou, vai no outro endócrino, que às vezes ele vai te dar uma explicação um pouco melhor. Infelizmente, a medicina, ela é uma ciência de verdades transitórias, né? Então, você estuda aqui
um pouco no Brasil, aprende muita coisa, como eu, por exemplo, fui para a França, aprendi muita coisa, fui para a Espanha, tem outro profissional de outra área aí que foi para os Estados Unidos e sabe mais que eu numa área, eu sei mais que ele noutra, porque você tem que sempre estar estudando, né? O grande problema que eu bato muito nos outros profissionais aqui, bato no sentido figurado, né? É que não se atualiza. O cara se forma em nutrição, o cara se forma em medicina, se forma em psicologia e parou. Não se atualiza, não lê trabalho científico. Eu mesmo leio mais de 100 trabalhos científicos, tá? Por mês, tá bom? Então vamos lá. E aí o que acontece, gente? O que é comida, né? Vamos lá, todo mundo me fala assim, um dos maiores prazeres da vida é comer, né? Então o que é comida pra você? Fala pra mim aí, aqui na live aqui, diga pra mim o que pra você é comida. Eu vou estar lendo o seu comentário aí e a gente vai ver se a gente encaixa sobre esse assunto. Que nós vamos falar sobre a água, mas o principal alimento que nós temos é a água, né? Mas nós vamos começar falando sobre comida, né? O que é comida pra você? Ok. A Franciane Romano 2 disse, comida pra mim é um prazer, não é? Pois é, toda vez que a gente vai perguntar sobre comida, a maioria das pessoas não vai responder de forma técnica, ela vai responder de uma forma sentimental, entende? Ela vai responder comida de uma forma mais emocional, que é a forma culinária que isso fica registrado na nossa cabeça, tá bom? Por exemplo, o que acontece? Às vezes, por exemplo, quando nós falamos, né, que nós sabemos hoje que a Universidade de Harvard retirou o leite da sua pirâmide alimentar. E as pessoas falam, nossa, mas e o leite? É porque nós temos aquela história ainda, sabe? De tomar o leite, de ter a mãe perto, né? O nosso cérebro fica guardado na nossa mente, sabe? Aquele prazer de ter a mãe, aquele aconchego. Então, quando a gente tá triste, alguma coisa, a gente vai tomar um leite quente, né? Então, isso é a forma que, por exemplo, o cozinheiro ia definir comida, né? De uma forma emocional, que é a forma que a maioria das pessoas falam, né? O Alpe Oliveira diz que comida para ele é arroz, feijão e carne, que é um brasileiro tradicional. A Campinas S disse castanha e saladas, bom, né? Gordura, um pouquinho de proteína e salada. O Claudinei Silva Oliveira falou, comida é onde tiramos nossos nutrientes. Sim, na verdade, de forma evolucionária, se a gente for pensar, né? A gente não vive sem os nossos suprimentos, né? A Sidna Amar disse, boa noite, para mim comida é tudo que vem da feira, e do açougue. Ok, vamos lá. Marli disse, comida é arroz, feijão e ovo, é o tradicional brasileiro. O Jonas Smith, que é nosso paciente há muito tempo, também disse, comida é vida, né, doutor? Mas comida saudável, sim. Na verdade, nós pagamos pela nossa boca, não é só o peixe que morre pela boca, nós também. A Cleusa Faria disse, comida é saúde, é alimentação saudável, mas na qual você se sinta bem no paladar. Então, a grande busca, Cleusa, é isso. Tanto que no meu tratamento, né, na parte alimentar, que na verdade eu não passo uma dieta, né? Eu tenho uma nutricionista que faz isso pra mim, né, que é a doutora Marcela lá do Miami, que é a melhor nutricionista do Brasil. Desculpa se tiver alguma nutricionista aí na live, mas infelizmente não tem como, tá bom? Ela é a melhor nutricionista do Brasil. E aí, o que acontece? Para fazer elaboração nutricional, mas eu não passo dieta geralmente, tá? No tratamento que eu passo, eu geralmente passo um programa alimentar, ou seja, uma orientação, uma recomendação. Você vai comer mais disso e menos disso. Pronto. Aí, se a pessoa quiser fazer uma dieta, tem lá a nutricionista para auxiliar, tá bom? Mas a alimentação, a grande busca que a gente tem no meu tratamento é isso. É ter uma alimentação em que você sinta saudável, mas que também tem um bom paladar. Eu acho interessante que às vezes tem muito profissional aí que é atrasado quando passa alimentação para as pessoas e não façam dieta, que dieta não funciona. Vocês podem ver nos meus vídeos, eu vou estar fazendo uma live dentro dessa sequência de vídeos específica sobre dieta, mas é que passa coisas que, por exemplo, podem ser substituídas com alimentos que existem no Brasil, sabe? E a maioria das pessoas não faz isso. Sabe, os profissionais não, eles passam uma alimentação que você fala, nossa, meu Deus, vou gastar caro com isso, sendo que o Brasil é a maior flora do mundo, tem a maior quantidade de alimentos e nutrientes que a gente possa passar, que às vezes é mais barato e mais bom ao paladar, mas a gente vai estar mais acostumado ao nosso paladar do que tais alimentos específicos que vão estar passando, tá bom? Eu vou aqui agora para Rosângela Torres, diz que comida para mim é fonte de vitaminas que o nosso organismo precisa. Pois é, antigamente tudo que era vital no nosso corpo virava vitamina, né? Que é uma amina vital. Se tivesse uma amina na composição e fosse vital, era vitamina. Inclusive a vitamina D, ela não é uma vitamina, ela é um hormônio, né? Hoje já se sabe que é um hormônio, só os profissionais atrasados aí que não vão saber disso, mas dá uma pesquisada, dá tempo ainda de estudar, tá bom? Mas a vitamina D3, ela não é uma vitamina. Ela é um hormônio, tá? É porque é uma amina, é vital, na época virou vitamina, mas ela é um dos principais hormônios do nosso corpo, tá bom?
A Cida Nunes, boa noite, falando de Guarapari, um abraço. Atendemos em Guarapari também. Perfeito. A Helena Costa diz, comida, proteína, carboidratos, legumes, frutas e verduras. E um pouquinho de gordura, tá, Helena? Gorduras benéficas, claro que orientado pelo seu profissional nutricional, tá? Não falo mais nutricionista porque existe nutricionista, existe o terapeuta nutricional, existe o nutrólogo, tá? Todos podem, né, o naturopata, todos podem te dar uma orientação nutricional. O único profissional no Brasil que pode passar dieta é o nutricionista. Mas dieta, hoje a gente sabe que é falho, né? Então, vamos lá. Ok, vamos lá. Deixa eu ver aqui as perguntas aqui. Ok. Aí a Manuela Santana falou, 327 falou assim, adoro muito marcação, deve ser macarrão e frango. Bom, né? Gostoso, né? A Natália aqui, que é a moderadora, já falou, amo peixe, é uma delícia, né? O Quero Nanar disse, comida é tudo que nutre o corpo, perfeito. Eu poderia dizer que comida é tudo que você digere, tá, pessoal? Porque se você digeriu, virou nutriente. Se você não digeriu, não vira nutriente. É esse o grande conhecimento que tá faltando aqui no Brasil. Entende? Se você digeriu, é nutriente pro seu corpo, tá bom? Ok. Ok, perfeito. Ok. Tá, vamos lá então. Então o que acontece? Se você perguntar hoje, né, para um biólogo, né, o que é comida, o que é alimento, ele vai falar para você que comida é o essencial para a sobrevivência de qualquer espécie, né? Nenhuma espécie sobrevive se o seu aporte nutricional foi eliminado. Se acabar a comida que nutre, por exemplo, o ser humano, né, nós não vamos sobreviver. Mas o fato é que o ser humano tem uma vantagem sobre os outros animais, é que o ser humano é inteligente. Então a gente consegue manipular os alimentos, cozer os alimentos, preparar os alimentos para nós, né, de uma forma em que nós possamos ter um palato melhor, né? Agora, por exemplo, se você perguntar para um antropólogo, né, o que é comida, ele vai te dizer que até recentemente nós passávamos quase 16 horas da nossa vida correndo atrás, caçando, plantando, cultivando comida, criando animais. A gente passava grande parte da nossa vida produzindo a nossa comida, que às vezes era uma refeição diária, tá? É por isso que quando você fala hoje o jejum intermitente, né? Aí vem aqueles profissionais que não estão atualizados, não estudam, né? Infelizmente tem gente que é assim, que fez a faculdade, acabou, acha que não tem que se atualizar, e tem que estar atualizado porque o estudo da comprovação do Prêmio Nobel de Autofagia, que tem a ver com o jejum, foi de 2016, né? 2019, também teve outro interessante, 2009 teve outro, né? E todos eles envolvendo o anti-envelhecimento, então tem que se atualizar, né? E para saber que o nosso corpo já foi preparado para ficar em jejum, tá bom? Até pouco tempo atrás a gente passava a maior parte do tempo, como eu falei, trabalhando, era cultivando plantações, né? Agora fazendo a nossa comida, cuidando de animais, né? Caçando, matando animal, preparando a comida. Era assim que a gente se cuidava, tá bom? Então essa história de que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, primeiro que não tem comprovação científica, tá? Muita gente gosta de dizer, tem que comer de 3 em 3 horas. Mentira, não tem comprovação científica, tá bom? Então, o que acontece? Você precisa ter uma refeição diária, né? Isso aí que vai te orientar o seu profissional nutricional, porque, gente, vocês precisam entender uma coisa. Cada pessoa é um corpo diferente. O João tem um corpo diferente da Maria, né? Então, a alimentação dele vai ser diferente, tá bom? Então, a gente passava grande parte da nossa vida, que é o antropólogo vai falar, cultivando lavoura, tá? Então, é isso, na verdade, que é a nossa a definição de comida, né? Se você perguntar, por exemplo, para um profissional nutricional, para o seu naturopata, né? Porque todas as áreas, nutrição, nutrologia, vieram do naturopata, tá? Ele foi o primeiro, antes mesmo de existirem as graduações. Você perguntar para um naturopata, perguntar para um terapeuta nutricional, para o nutricionista, você perguntar para o nutrólogo, todos eles vão te falar que nutrição é essencial para a vida, né? E que, inclusive, as 3 maiores causas de morte no mundo, que é infarto do miocárdio, né? Câncer
e acidente vascular cerebral são totalmente preveníveis se você tiver um bom cuidado com a sua alimentação, tá? Mas é só ter alimentação não funciona, a gente já conversou sobre isso em outras lives, pelo processo de coleta, transporte, conservação, intoxicação dos nossos alimentos, né, e a transgenia, faz com que eles não tenham os nutrientes que a gente precisa. Então precisa suplementar, precisa entender a digestão, como é que está o seu sangue, células e tudo mais. Mas o alimento aí seria o essencial. Se você perguntasse para um químico, ele ia falar que alimento é carbono, nitrogênio, hidrogênio e oxigênio, né? Todos que mudando de forma, né, e alguns minerais criam certas substâncias, tá bom? E aí eu ia entrar na questão em que todo mundo falou, né? Que se você perguntar o que é comida por um cozinheiro, o cozinheiro vai falar que é a melhor coisa do mundo, os grandes prazeres, né? Porque querendo ou não, o cozinheiro ele sempre está provando aquilo ali, então ele tem um paladar adaptado para até discernir se uma comida está bem preparada ou não, né? Ok. O pessoal está fazendo perguntas aqui sobre o jejum, sobre digestão, isso tudo eu vou responder, mas claro que a gente vai seguir com a nossa live, tá? Ok. Perfeito, pessoal. Vou mandar uma boa noite aqui para Edna Duarte 190, que mandou uma boa noite aqui. Um abraço para Grazi Francisca 20, que enviou um cafezinho, tá bom? Vou mandar um abraço aqui para Grazi Francisca 20, que mandou um outro cafezinho, então a gente vai tomar, né? Um para mim, outro para você. Perfeito. Ok. A Marlene Underline Leninha também, que mandou um TikTok pra gente. Então, a primeira coisa que se a gente for falar sobre a água, né? O que é água? Será que a água é tão importante, sabe? A gente ingere tanta água diariamente, é água, é água, é água, é água, é água, que a gente nem preocupa, né? A gente pega um copo de água como esse aqui, ó. Toma água e acabou. E não vê a importância disso pro nosso corpo, tá? Tô olhando muito pra cá e pra cá porque eu tô ao vivo aqui no Facebook e também no TikTok, tá bom? Então, o que acontece? Se você for analisar da matéria orgânica, né, das coisas vivas, 90% é água. Né? Nós não deveríamos chamar um planeta Terra, nós deveríamos nos chamar um planeta Água. Porque o nosso planeta é água, entende? Nós temos água. E é muita água, tá? Pra vocês terem uma ideia, nós não descobrimos nem 40% dos seres vivos que podem viver dentro da água, tá bom? Então a água, na verdade, é tudo, é o essencial para o ser vivo, né? E se a gente for discernir aqui agora a água, ela pode ser dividida em a sua acidez e alcalinidade, ou seja, o pH. Já vou chegar na área polêmica que todo mundo quer saber se a água tem que ser alcalina ou não. A gente vai definir a água pela sua pureza ou impureza e a gente vai definir a água pela sua infraestrutura. Então vamos começar pela infraestrutura. Como assim infraestrutura? A água, todo mundo sabe, né? Que ela é o H2O, né? Formado por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Só que a água, ela é o solvente universal, né? Então ela se modifica estruturalmente as suas moléculas para poder absorver, dissolver, né? E fazer todo aquele processo com outros elementos. A água, quando ela está mais alcalina, ela tem uma configuração que aumenta muito a absorção de certos nutrientes. E eu vou estar falando isso para vocês depois, né? Se nós formos falar sobre impurezas da água, a gente não tem que pensar só na água que a gente ingere não, tá? A água, além da água que a gente beber, ela tem um excesso de cloro, tem um excesso de alumínio que vem pelo cano, e isso vai na água que você bebe e você toma banho. A água também tem a água do chuveiro, que a gente vai estar tomando banho no chuveiro, e aí o que vai acontecer? Aquela água com cloro e alumínio vai entrar no seu corpo. Só que hoje existem filtros, tá, pessoal? Vocês podem comprar filtros para o chuveiro. Um filtro que coloca no chuveiro e aquela água vem limpinha. Tira todos os metais pesados e você não fica absorvendo aquele cloro, danificando o seu corpo, tá? Com aquele cloro e alumínio que vem do chuveiro, tá bom? São pequenas coisas que são feitas e depois as pessoas não entendem por que tá doente. Aí vai num profissional que geralmente não estuda nada e ele fala, não sei por que você tá doente, tá tudo bem nos exames, que na maioria das vezes dos exames laboratoriais não detectam muita coisa, tá bom? E existe também o filtro de água alcalina, tá? Que é um filtro que ele vai limpar a sua água, alcalinizar, passar ali o ultravioleta para matar os micro-organismos, né? Se a gente for falar de impureza da água,
gente não vai falar sobre toxinas, a gente vai falar de fungos, bactérias, né, micro-organismos que vão existir na água, né? Então você tem que ver um filtro que tenha boas partes por milhão, né? Quantas partes por milhão ele vai eliminar, tá? Vai retirar daquela água. E a maioria desses filtros caseiros que você encaixa ali na torneira não dá certo, tá? Passam mais de 55 mil partes por milhão, ou seja, passa tudo, não protege contra nada, tá bom? Então é bom, assim, você quer fazer um investimento em saúde, compra um filtro bom para sua casa, compra um filtro para o seu chuveiro. Se a gente está falando de água, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é isso, tá bom? Ok, deixa eu ver aqui mais algumas mensagens, né? Perfeito. Vou mandar aqui um abraço para Grazi Francisca Vinde, que enviou um brigadeiro. Delícia, hein? A Valdilene Alves 84 enviou um cafezinho, obrigado. Mandou também um TikTok, obrigado. Ela mandou outro cafezinho pra gente tomar, né? Um para você e outro para mim, né? Ok, deixa eu ver aqui. A Valdilene Alves 84 falou que iria amar água, mas bebo com muita dificuldade. Então, o que acontece? Olha só, eu mesmo sou assim, sabe? Eu passo tratamento para os pacientes, né? E às vezes as pessoas podem ficar pensando, né? Mas essas práticas, como é que faz? Eu sempre penso, é só você colocar na sua cabeça, é só você que manda no seu corpo, sabe? As pessoas têm que entender isso, é você que manda no seu corpo. Então você tem que determinar para sua cabeça, olha, isso aqui faz bem para a saúde, eu vou fazer. Isso aqui faz bem para a saúde, é gostoso, eu vou comer. Isso aqui faz bem para a saúde, mas não é gostoso, mas eu vou fazer. Quando eu tomo algum chá, né, que eu tomo muito, algum suco específico, tomo algum suplemento ou alguma coisa que eu não gosto, eu não estou fazendo aquilo ali porque eu gosto, eu estou fazendo aquilo ali para manter a minha saúde. E eu tomo 300 suplementos diários para minha digestão, para o meu sangue, para as minhas células, para romper o processo de envelhecimento no nosso corpo, que até os 25 anos a gente adoece, depois dos 25, até os 25 anos a gente envelhece, né, mas o nosso corpo repara. Depois dos 25 anos a gente não tem esse reparo e a gente começa a acumular células senescentes, né, um acúmulo de danos no corpo e a gente precisa fazer esse reparo, tá bom? A Célia Freitas, que nos acompanha de Londres, tá? Um abraço pro pessoal de Londres aí, né? Eu vivo em Londres e a água aqui tem muito calcário, então comprei um filtro de água para o chuveiro. Perfeito, ótimo, é isso aí, tá? Um abraço pro pessoal da Europa que nos acompanha, de Portugal, Espanha, pessoal de Londres também, tá? Pessoal da França. Agradecer também o pessoal das Américas, né? O pessoal do México, Peru, Chile, Argentina, Paraguai também, que sempre está nos acompanhando aí. Ok. Aí, aqui, deixa eu ver aqui uma outra pergunta aqui. Aqui. O pessoal tá perguntando muito do jejum, do colágeno, já vou chegar lá, tá bom, pessoal? Tá, filtro de barro funciona? O Marcos Lida 321 falou, é ótimo, tá? O filtro de barro, ele tem um processo que ele ajuda até a alcalinizar a água, então funciona assim, tá? É um método antigo, tá? Mas que vai dar um bom resultado, tá? E é até economicamente falando, um bom, né? Um bom investimento, né? Porque ele é barato e vai te trazer muitos benefícios, tá bom? Então o que acontece? Para a gente entender a saúde da água, a gente tem que entender duas coisas. A água, ela é o H2O, duas moléculas de hidrogênio, e uma de oxigênio. Sendo que o potencial de hidrogênio, a maior quantidade de hidrogênio que tem nessa substância, é que vai dizer se ela é ácida ou não, tá bom? Então, por exemplo, se eu pego uma água que ela está equilibrada, né? Ela está num pH 7 mais ou menos, né? O pH ele é o potencial de acidez, vamos por assim dizer, de acidez e alcalinidade, né? Que é o potencial hidrogeniônico. Ele vai de 1 a 10. De 1 a 6,9 é muito ácido. De 7 até 10 ele é alcalino, tá? O que a pessoa precisa entender? Você precisa sempre ingerir água alcalina? Não, tá? Porque isso pode atrapalhar o seu sistema digestório. Geralmente o que eu faço e às vezes oriento para os meus pacientes dependendo de cada pessoa, 3 meses de água alcalina, 1 mês de uma água não tão alcalina, 3 meses de água alcalina, e você vai fazendo esse processo e não vai atrapalhando o seu corpo, tá bom? Porque tudo, até mesmo que é natural que você faz em excesso, vai te fazer mal, tá bom? O sol traz vitamina D, mas fica ele o tempo todo para ver se não vai ficar torrado.
É a mesma coisa com as outras coisas, né? Vitamina A faz bem, agora ingere ela em excesso para ver se você não vai ter um problema renal, tá bom? Então precisa tudo uma adaptação, mas a minha dosagem de vitamina A não é a mesma de um desembargador, de um agricultor, né, de um atleta. Cada um tem a sua dosagem específica e precisa fazer uma análise para descobrir. Mas o que vocês precisam entender, por exemplo, a água que está equilibrada ali, no pH 7, né? Se eu colocar ali enxofre, cloro, né, ela vai ficar ácida, porque eles são minerais, né, acidificantes, né? Se eu colocar minerais alcalinizantes, ela vai ficar mais alcalina, tá bom? Não dá para você fazer isso em casa não, tá? Precisa de todo um processo laboratorial. Mas é só para vocês entenderem que o que vai fazer a água ficar ácida ou alcalina é a composição de acidez que ela vai ter de pH, tá bom? Então o que acontece? Eu vou falar que eu sempre falo tudo com comprovação científica, né? Eu tenho vários vídeos de comprovação científica e tudo que eu trago para vocês aqui. Vou mostrar para vocês também, se alguém precisar, eu tenho os trabalhos científicos todos sobre a questão da alcalinidade, tá? Mas vocês vão entender a importância de você ser alcalino, do seu corpo ser alcalino, de você entender o conceito de terreno biológico. Como assim? O seu sangue é o seu terreno biológico, entende? O seu corpo, aonde furar no seu corpo sai sangue, tá? E esse sangue ele precisa estar limpo, ele precisa estar bem nutrido e ele precisa estar levando oxigênio e substâncias corretas para as células, senão elas também não vão funcionar bem. Então se o seu sangue estiver limpo, não vai existir problema de saúde que vai viver nas suas células. Só que se a sua digestão não estiver boa, o seu sangue não vai ficar limpo. Então uma coisa depende da outra, tá bom? É por isso que quando chega um paciente para mim, eu tenho um problema em tal órgão, eu vou primeiro estudar a digestão, para estudar o sangue, para entender o que aconteceu com aquele órgão, tá bom? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários, né, pessoal? As minhas lives, as pessoas sabem que eu falo sobre a live, paro um pouquinho para responder as perguntas e a gente vai seguindo até o fim da humanidade, né? A Célia Freitas aí de Londres, né, na Inglaterra, já mandou. A minha água é pH 7.4. Perfeito. Mas faz assim, 3 meses tomando essa água, e aí depois você toma uma água de 6,9 durante um mês, para poder fazer o equilíbrio, tá bom? Ok. Tá, olha só aqui, que pergunta interessante. O Marcos Lira 321 falou, minha caixa de água ainda é de amianto, devo trocar? Não, se você tiver um filtro para o seu chuveiro, que você vai gastar uns 150, 200 reais, mais a instalação, que acho que dá para você fazer, né? Você vai retirar o chuveiro, encaixar ali o filtro, encaixar o chuveiro no filtro e acabou. E um filtro de água não precisa trocar não, tá bom? Mandar um abraço aqui para Gislaine aí, que mandou pra gente um cafezinho, obrigado, tá bom? Gislaine Mendes, _ mandou um cafezinho, tá bom? Vou agradecer aqui a ela. Perfeito. Então, o que acontece? Como eu já expliquei para vocês sobre os potenciais de acidez ou não, né? Nós temos uma defesa no nosso corpo, né? Que o nosso sangue, olha só para vocês entenderem, cada parte do nosso corpo, ela tem uma certa acidez. O nosso estômago, ele tem que ser um pH aí um pouco mais ácido, né? Que vai até de 1 ou 2, 3,5 mais ou menos, é o pH ácido do nosso estômago. Lembra que quanto menos de 7 é ácido, mais de 7 é alcalino. Então, o nosso estômago ele tem que ser mais ácido. Já o nosso pâncreas tem que ter aí um pH de 8, 7,1, né? Se você for analisar as nossas células, tem um pH de 7,1 mais ou menos as células, e o nosso sangue de 7,35 a 7,45. Então, o nosso sangue é mais alcalino, então ele precisa ser mais alcalino, tá bom? Nós temos um sistema de tampão que o nosso corpo utiliza, por exemplo, o bicarbonato de sódio e... Deixa eu até ver aqui. Geralmente o bicarbonato de sódio que o nosso corpo utiliza para bloquear a acidez. Então, por exemplo, quando você toma um copo de refrigerante, ele vai fazer com que a água do seu corpo, que é o seu sangue, que esteja num pH, que tem que estar num pH 7,35, caia para 4, entende? Então vai ficar muito ácido. E aí o seu corpo retira o cálcio dos seus ossos, retira bicarbonato de sódio do seu corpo, né? E alguns tipos de fosfato para equilibrar aquilo, para combater essa acidez. Então, na maioria das vezes, quando você fala que o refrigerante ácido ele vai fazer mal por causa da acidez, aí tem aquele profissional que não estuda e fala, mas o nosso corpo tem tampão. Só que o nosso tampão, ele não é infinito. Se você toma toda hora refrigerante, você não vai conseguir neutralizar totalmente a acidez do refrigerante. E outra, o nosso corpo produz, eu anotei aqui para vocês verem, tá? Vários tipos de ácidos
que precisam desses tampões para poder fazer a limpeza. Então, se você ingere direto refrigerante, alimento ácido, uma vida muito ácida, os seus tampões alcalinos não vão serem eternamente produzidos não, tá bom? O que vai acontecer? Além dos danos, por exemplo, do refrigerante, dos alimentos ácidos que você ingerir, essa acidez vai ficar no seu sangue e vai para suas células, e célula com sangue, né? O ambiente, célula que vive em ambiente ácido é câncer. Em 1931, o Dr. Otto Warburg descobriu isso daí, tá? O Dr. Otto Warburg ganhou o prêmio Nobel por isso, tá bom? Não é qualquer pesquisazinha não, tá bom? E aí o que acontece? Você além de, por exemplo, você tomou hoje aí uns 10 copos de refrigerante. Você já acabou com seus tampões no segundo copo. O resto tudo é acidez pro seu sangue e pro seu corpo. Aí, não só essa acidez vai fazer mal pro seu corpo. Você vai produzir ácido acético, que o nosso corpo produz diariamente. Ácido lático, que é aquele ácido que produz na musculatura quando você malha e fica doendo no outro dia. Ácido lático, ácido úrico, ácido carbônico, ácido graxo maléfico, né? E também tem os subprodutos alimentares que são ácido sulfúrico e o fosfórico, tá bom? Então isso tudo danifica o nosso corpo, então é por isso que a gente tem que ter uma alimentação mais alcalina e também ingerir mais água alcalina, mas não sempre só alcalina, como eu disse, tá bom? Que a gente vai auxiliar o nosso corpo nesse tampão. E sem contar que a água do nosso corpo, né, se ela estiver alcalina, ela é a primeira fonte de defesa, né, por causa dos íons que vão estar lá, contra o envelhecimento, né? Por causa dos radicais livres. O que acontece? Se você pega o sangue e estuda o sangue de uma criança, você vai ver que ele é alcalino. Se você estuda o sangue de um idoso, ele é ácido, porque a gente vai envelhecendo e a gente vai acidificando. Aí você aproveita e chapa, né, de refrigerante, de bebida alcoólica, de alimento ácido, aí você envelhece mais rápido, tá bom? É por isso que tem pessoas com essas práticas que envelhecem mais rápido, tá bom? Então a gente precisa o quê? Ter um equilíbrio maior, ter uma ingestão de uma água alcalina até para ajudar no anti-envelhecimento, tá bom? Uma outra coisa que é interessante, é que eu falei dessa relação só para não parar aqui antes da gente continuar, que eu vou ver algumas perguntas, é que estejam a ver com a live, né? As outras eu vou responder depois. Mas uma coisa interessante é que vocês saibam é que o refrigerante que você toma, quando você ingere ele e você tem os seus tampões, se você tomar mais um copo, você tem que tomar 32 copos de água da boa para suprir a acidez que o refrigerante produziu no seu corpo, porque os seus tampões já perderam a capacidade de combater essa acidez, tá bom? Deixa eu ver aqui mais o que o pessoal está perguntando aqui. Aqui. O pessoal mandando boa noite, né? O Cadu 251, boa noite. A Simone Menezes 07, boa noite. Ok. O Marcos Lira 321 falou obrigado pelas respostas, abraço. A live aqui é para isso mesmo, tá bom? Mandar um abraço aqui também para Gislaine Mendes _ que viu um brigadeirozinho. Ok. Boa noite para Simone Menezes 07, já falei, né? Boa noite para Edisa Cavalcante 54. Mandar um boa noite para Prazer Cris. Ok. Estão perguntando sobre o limão aqui. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Água da Boa. Deixa eu ver aqui. O Cadu 251 falou como fazer para tomar essa água alcalina. Nós temos hoje filtros que já fazem essa água alcalina, tá bom? Então você pode comprar um filtro, né? Ele vai variar acho que de R$400 a 1.000 e pouco. O meu é de R$400, no de 600 eu acho que eu comprei o meu, tá? Não precisa ser um filtro expert e tudo mais, eles fazem a mesma coisa, que geralmente o filtro, ele já vai filtrar a sua água, purificar ela, passar os raios violeta para matar bactérias, fungos e vírus, e aí depois ele vai alcalinizar essa água, preparar ela para ter uma infraestrutura melhor para absorção e ingerir. Para vocês terem uma ideia sobre infraestrutura de água, uma água que ela tem uma forma molecular hexagonal, ela aumenta a sua absorção, por exemplo, de medicamentos que você ingere, ela aumenta a sua absorção, por exemplo, de vitaminas hidrossolúveis, como as vitaminas do complexo B e a vitamina C, tá bom? A Gislaine Mendes perguntou assim, o limão também acontece com isso? Eu vou falar sobre o limão daqui a pouco, tá bom?
Ok, o pessoal pedindo para falar do óleo do coco. Tá. Então vamos lá. O que acontece? Uma outra coisa que vocês têm que ter uma ideia é que às vezes as pessoas têm problemas renais, né? E acha que é porque está ingerindo, né? Tem cálculos renais, achando que o excesso de cálcio vai estar causando cálculos renais. Pode ser, tá? Mas também pode ser o excesso de refrigerante, né? E de ácido fosfórico que você está ingerindo que está causando esse cálculo renal. Por quê? Porque o nosso corpo tira o cálcio dos ossos para diminuir a acidez dos alimentos. Então, se você bebe refrigerante demais, o seu corpo vai tirar mais cálcio dos ossos, vai neutralizar essa acidez e vai virar um cálculo renal, tá bom? Então, às vezes você tem cálculo renal pelo excesso de refrigerante e não pelo excesso de cálcio que você ingere, tá bom? É por isso que um conhecimento bioquímico é essencial para os profissionais da saúde hoje, tá bom? O profissional que não entende de bioquímica nutricional, ele não sabe de saúde, tá bom? Então, ele precisa se atualizar, tá bom? Na verdade, o grande vilão hoje da nossa alimentação é refrigerante e leite, né? Principalmente refrigerante pelo ácido fosfórico, tá? E pra vocês terem uma ideia, olha, uma pesquisa que foi feita na American Journal of Clinical Nutrition, né? Que provou que dietas alcalinas, as pessoas que fazem dietas alcalinas, uma alimentação mais alcalina, ingerem água, mais água alcalina, ela tem melhora na densidade óssea, né? Então, ou seja, tem mais força óssea, tem maior tamanho ósseo, maior capacidade de combater fraturas, né? Então isso é bom para o idoso, principalmente, para todo mundo, né? Ganho de massa muscular por ter uma alimentação mais alcalina, tá? Uma água mais alcalina ingerir, e ainda estimula a criação do hormônio de crescimento, tá? E isso pessoas que não ingerem refrigerante, não ingerem alimentos ácidos. Agora, já uma pessoa que tem acidose metabólica causada pelo excesso de alimentos ácidos, ela vai ter perda óssea, osteoporose, né, osteoporose e perda de massa muscular, tá bom? Isso tudo vai gerar por causa dessa acidez alimentar, tá bom? Ok. A Patrícia falou, o senhor acha que problemas do estômago pode passar para o intestino? Claro, se deu problema no seu estômago, com certeza o seu intestino também vai ficar comprometido. Um depende do outro. Pra você ter uma ideia, como eu falei, por exemplo, a questão do colágeno, da caseína do leite. Quando você não faz a digestão estomacal correta, né, que tem um erro no pH do seu estômago, se a sua pepsina não digerir proteínas de alto peso molecular, as proteases, né, que vão ser produzidas e enviadas para o seu intestino não vão digerir proteínas alto peso molecular, elas digerem polipeptídeos. E aí o seu estômago acaba comprometendo o funcionamento intestinal. O seu estômago acaba comprometendo o seu funcionamento intestinal. Tá bom? Perfeito. Ok. Qual é a pergunta aqui? Boa noite, doutor. Qual a dica para o uso correto da água? Então, o uso correto da água, eu já dei a dica aqui, falei sobre o filtro, né? Mandar um abraço aqui para Neide Lima 8978, que mandou um TikTok, tá bom? Tá, e aí o que acontece? Uma outra coisa que você pode perceber que a água, além de combater esses radicais livres, tá? Que ela aumenta essa alcalinidade. Nós temos duas teorias sobre os radicais livres, né? Uma de Derham Harman, né? Que foi o grande pai do anti-envelhecimento. Muita gente não sabe, mas eu sou... acho que os 4 milhões de pessoas que têm, né, de visualizações e nos seguem nas redes sociais, né? Já acompanham, mas sabem que eu faço parte de um grupo de pesquisadores no mundo todo, né? Esse grupo de pesquisadores nós trabalhamos e estudamos o envelhecimento e como combater ele, né? E tem a teoria dos radicais livres, né, gerais, e dos danos mitocondriais. Todos eles a água alcalina vai estar auxiliando, tá bom? Perfeito. Tá, vamos falar agora sobre alimentos ácidos, né? Todos os alimentos ácidos vão gerar para o nosso corpo acidez? Será mesmo que eu vou ter só uma acidose? Não. Existem alguns alimentos que eles, por exemplo, o suco de laranja, ele tem um pH de 3,5. Ele é ácido. Mas quando ele chega no seu estômago, né, ele vai estimular o seu corpo a produzir bicarbonato de sódio. Então o seu sangue vai ficar alcalino. Então ele é considerado um alimento alcalinizante, apesar de aqui na boca, igual o limão. Apesar de na boca ele ser mais ácido, no estômago ele vai ser mais alcalinizante. E principalmente porque ele tem potássio e magnésio. Potássio e magnésio são alcalinizantes e vão facilitar isso também, tá bom? Então quando você vai pensar, nossa, eu tenho que ingerir mais líquidos alcalinos. Vou parar de ingerir o limão e a laranja porque é ácido. Não, o limão e a laranja são alcalinos. Tudo orientado pelo seu profissional nutricional, tá bom? Perfeito, tá?
Ok, alguém aqui é user alguma coisa disso, obrigado pelas informações, obrigado pela sua presença aqui. O Cadu251 falou, ouvi falar de usar bicarbonato de sódio para alcalinizar a água, verdade? Pois é, o problema é aí que você pode causar um desequilíbrio. Quando você passa por um filtro de água alcalina ou você compra uma água alcalina, ela tem um equilíbrio ali. Você fazendo em casa com bicarbonato de sódio não é certeza de que você vai fazer a dosagem certa, tá bom? Ok. Perfeito. A Edna Correia de Oliveira falou, lá, você faz consulta online? Faço, há mais de 9 anos, desde que eu voltei da França, né, de Barcelona na Espanha, Toulouse na França e Barcelona na Espanha, eu já faço atendimento online, tá? Há muitos anos mesmo, tá bom? Antes mesmo da modinha aí, porque do Covid do atendimento online. Porque assim, como eu vim da França, eu atendo ainda muitas pessoas da Europa, muitas mesmo, pessoas da China, Europa, Estados Unidos, né? Online e de outros estados, né? Porque eu geralmente atendo fisicamente na clínica, mais os atendimentos nos estados do Sudeste, né? Que é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. São os estados que eu atendo mais fisicamente. Mas uma vez por ano eu vou a Portugal, a Lisboa, e atendo também em outros estados do Brasil. Desde o norte, desde o Oiapoque até o Chuí. Uma vez por ano eu faço essa viagem aí, tá bom? Mas também faço online a muitas pessoas e é um atendimento bem interessante, tá bom? Já vou chegar para a gente começar a falar sobre os outros assuntos, tá bom? A Claudiama47 falou, olá, boa noite. O filtro que você diz é o mesmo que toda casa tinha nos anos 80? Não. O que toda casa tinha nos anos 80, ele se assemelha muito ao filtro de barro, que é também bom, né? Eu tô falando a água que sai dali. Mas esse outro filtro, ele faz um processo que eu ia até falar, porque se a gente for falar de impureza da água, a primeira coisa que a gente tem que pensar é bactéria, fungo e vírus, tem que matar isso daí. Um filtro geralmente hoje de água alcalina, ele vai fazer isso, ele vai matar a bactéria, fungos e vírus. Também tem que eliminar da água toxinas, né? Então metais pesados, sujidades, né? O alumínio que é colocado para poder, né, matar esses micro-organismos na nossa água, né? Dentro das unidades de saúde da água, né? Que é feita de distribuição da água municipal, estadual, né? Então, um filtro de água alcalina, ele também vai retirar esses metais pesados. Então, não adianta você ingerir água alcalina se essa água está intoxicada com metais pesados, né, que vão até acidificar ela, ou até mesmo com micro-organismos. Então, o primeiro passo é eliminar, né, com raios ultravioleta, que esses filtros hoje em dia já têm, e seguir o processo, tá bom? E para vocês terem uma ideia, só para a gente concluir hoje, né, a questão da água, né, que é a nossa primeira live sobre as pontes para se ter uma saúde aprimorada, tá? Porque os meus pacientes e os meus seguidores, os mais de 4 milhões que me seguem aí nas redes sociais, que tem as nossas visualizações, não é para você ter uma saúde normal não, tá? É para vocês terem uma saúde aprimorada, tá bom? Vou explicar para vocês a diferença. Tem a saúde comum, a saúde normal e a saúde aprimorada. Quais são elas? A primeira saúde, a saúde comum, é aquela pessoa que não pode ver uma gripe que quer pegar. Né? Essa pessoa, ela tá doente o tempo todo, dor de cabeça, tem diabetes, câncer, vários problemas. Sempre está doente. A saúde normal é aquela pessoa que não está doente, mas está em disfunção. Acorda indisposto, vive estressado, não consegue fazer exercício físico, está preguiçoso. Essa pessoa tem uma saúde normal, ela não é doente, mas ela está em disfunção. Pouca memória e por aí vai. Né? Pouca concentração. E existem as pessoas com saúde aprimorada, que são as pessoas que têm uma saúde que nunca adoecem, que estão bem, que estão combatendo o envelhecimento no corpo. É essa saúde que eu quero proporcionar para vocês. Então essas lives são o quê? O passo a passo para se ter uma saúde aprimorada. E para fazer isso eu vou estar fazendo essas lives, né? Todo domingo às 8h30 e toda quarta-feira às 8h30, para poder estar mostrando para vocês o passo a passo. Ó, hoje a gente falou da água, já dei as dicas da água. Semana que vem eu já vou estar falando de outro tema e vou passar por todos os temas bioquímicos, que eu costumo dizer que é uma viagem fantástica pelo corpo humano. A gente vai estar fazendo uma viagem fantástica pela saúde humana e eu vou estar mostrando para vocês o passo a passo para vocês chegarem a ter uma saúde plena e, consequentemente, ter aí um bom peso, né? Um emagrecimento, né? Porque você quer fazer uma mulher feliz, você emagrece ela, né? E claro que você precisa de orientação do seu profissional para poder ver os detalhes mínimos, tá bom? Porque, cálcio faz bem. Depende. Se você tomar só o cálcio, ele vai depositar nas suas artérias. Você precisa tomar o cálcio com o magnésio, né?
E esse magnésio vai levar o cálcio para os ossos, só que ele não vai aderir, você precisa da vitamina D3 para fazer isso, que é um hormônio. Então, se você não fizer esse processo todo, você vai ter um erro nisso daí. Então precisa de um profissional acompanhando, tá bom? Muito obrigado por compartilhamento do seu conhecimento. Eu que agradeço, tá bom? Deixa eu ver mais aqui. Ok. Deixa eu ver aqui. Tô vendo aqui as perguntas que tem mais a ver com a live e depois eu já entro respondendo todas as outras perguntas que não tem muito a ver, tá, pessoal? A Vitória Slaviero, creio que deve ser espanhola, né? Ou aqui da Sul-América. Sim, na verdade a água da fonte é ótima, tá? Geralmente a água de fontes, elas são alcalinas, né? São perfeitos. A Sandra Underline Monteiro 0 falou, doutor, como fazer uma consulta online? Entre em contato com o nosso número que tá na bio aí, tá bom? Se você, não agora, na hora que eu terminar a live, você fecha a live, vai lá na minha bio, vai estar lá o nosso contato do WhatsApp, entre em contato lá, ou então manda mensagem pelo direct do Instagram, que é Denison Ayal, tá? Aproveitar, pessoal, nos segue lá no Instagram, Denison Ayal, e no nosso YouTube, Denison Ayal, tá bom? E aí pode mandar mensagem lá que as meninas vão entrar em contato e já marcar, tá bom? A Nick Empin falou, tem alguma marca de filtro para indicar? Olha, eu não gosto de indicar não, tá? A marca, mas eu uso a Aqualive. Então, vai depender de vocês se você acha interessante, tá bom? Ok, perfeito. Ok, a Vitória Slaviero disse, obrigado, sou italiana. Que ótimo. Um abraço pessoal da Itália aí também, né? Então vamos seguindo. E pra gente só concluir essa parte da água, para vocês entenderem que as pesquisas, tá? Deixa eu ver se a Natália tá online aí, que é a minha moderadora. Se ela tiver aí, traz pra mim o livro do Kurzweil, pra mim, por favor. Que eu só vou mostrar a quantidade de pesquisas que tem, tá bom? Gente, olha só. Tudo que eu faço é com pesquisa científica, tá bom? Eu tenho mais de, se for contar aqui, de quase 90 mil trabalhos científicos. É o livro do Kurzweil, Medicina e Mortalidade. Mais de quase 100 mil trabalhos científicos, tá? De tudo que eu faço, porque toda pesquisa que eu estudo, eu guardo. E todas as referências, tá bom? Então a água alcalina tem muita pesquisa científica, tá? O problema é que tem muito profissional aí que gosta de sentar na bunda na cadeira e começar a falar, mas isso não é bom, porque eu aprendi na faculdade. Pois é, mas o que você aprendeu na sua faculdade foi de um livro que foi produzido há 10, 15 anos atrás. Totalmente desatualizado. A medicina ela evolui tão rápido que às vezes o que você aprende hoje, daqui a 2 meses já tem uma coisa mais atualizada, tá bom? Então precisa dessa referência aí, tá? Então só para vocês entenderem, só de você ingerir água alcalina, você vai gerar ganho de massa, melhora nos seus hormônios, né? Principalmente o hormônio do crescimento, ganho de massa óssea e principalmente desintoxicação, tá bom? Só ingerindo água alcalina eu desintoxico? Não. Mas é um processo muito bom, ajuda o seu corpo a neutralizar aqueles ácidos que o nosso corpo produz naturalmente, como o ácido acético, o ácido lático, o ácido úrico, tá bom? E por aí vai. Já ajuda o seu corpo a neutralizar isso e os alimentos ácidos que você ingeriu, tá? Perfeito. A Rita Cássia, né, falou parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, tá bom? Ó, pessoal. Só aqui eu tenho 22 trabalhos científicos sobre água alcalina, tá? Estudos, e cada estudo aqui com no mínimo 2.000 pessoas, tá bom? Sobre colágeno aqui eu devo ter 2.000 trabalhos científicos, tá bom? E todos com pesquisas, cada um com no mínimo 1.000 pessoas, 1.500 pessoas, tá bom? Perfeito. Depois eu posso botar isso para vocês aí. Quem sabe do nosso grupo do Telegram ou no WhatsApp a gente tem lista de transmissão. Eu sempre estou enviando isso para os meus pacientes. Agora então, o resumo é que vocês precisam ingerir uma água muito mais alcalina, tá bom? E como é que você vai conseguir isso? Através de filtros de água alcalina, colocar um filtro no seu chuveiro, tá bom? Para que a água que venha do chuveiro não danifique o seu corpo e o filtro de água alcalina vai produzir uma boa água para você. Lembrando de novo, 3 meses de água alcalina, 1 mês de água um pouco mais ácida, né? Como é que você descobre se a água é alcalina ou ácida? Você vai pegar aqui uma água
E você vai olhar atrás do frasco de água. Isso aqui não é água não, tá? Isso aqui é o beer matcha, né? Que é, na verdade, uma bebida natural, tá? E o que acontece? Atrás na água, da garrafinha de água, vai estar escrito assim, o pH da água. pH, lembra? Pzinho e o H, tá? Esse pH é que vai dizer o nível de acidez. Aí você já vai aprender aqui. Se for abaixo de 7, se for 1, 2, 3, 4, 5, ou 1,3, 2, tanto, 6,5, 6, isso é ácido. Se a água for 7,1, 7,2, 7, alguma coisa, 8, 9, por aí vai, ela é alcalina, tá bom? Só que a gente tem que ter cuidado com os dois extremos. Ácido demais não pode e 10 de alcalinidade também não pode. Tem que ter o equilíbrio. Tudo é equilíbrio, tá bom? A Solange Campos 64 disse, minha filha não pode beber água. Ela tem cólica e bota tudo para fora. Pois é, precisa, na verdade, de passar por uma avaliação do seu profissional, tá? Precisa entender o que está acontecendo no corpo dela. Não existe uma recomendação que possa ser passada, né? A Janaína da Cruz Nascimento, acho que é isso. Eu tenho gastrite e bactéria no estômago, sinto muita dor. Procura logo o seu gastro aí para resolver esse seu problema, tá? A bactéria no estômago, ela precisa ser eliminada de duas maneiras. Primeiro, precisa criar um ambiente para que ela não viva. Geralmente, a bactéria que está no estômago é o H. pylori, que ela é uma bactéria que vive no meio ácido. Então, você tem no meio ácido, mas não tão ácido quanto o estômago, né? Porque o seu estômago tem que ser um pH 1, 2, 3 mais ou menos. O estômago da sua filha, da sua neta, deve estar no pH 4, 5, 6. Então, ele é ácido para outras partes do corpo, mas para o estômago não. Então, essa bactéria vive nesse meio e ela está ali. Então, se você mudar esse meio, fazer esse estômago voltar a ter uma acidez adequada, essa bactéria não vai viver aí. Mas tem que atacar diretamente a bactéria com os medicamentos que o seu gastro passar, tá bom? Doutor, cloreto de magnésio faz bem? Então, deixa eu falar aqui. Peraí. A Silvana Cruz 024 falou, doutor, cloreto de magnésio faz bem? Então, o que é o cloreto de magnésio? É o magnésio com cloro, né? Então, qual é a ideia do cloreto de magnésio? É igual o leite de magnésia, ou magnésio quelato, sulfato de magnésio, magnésio lactato, magnésio dimalato. Cada um deles tem uma função, uma forma de se fazer. Até o preço é diferente, né? Porque cada um tem uma função biológica diferente que vai acontecer no seu corpo. Por exemplo, o magnésio dimalato, ele tem uma alta transição desse magnésio para entrar nas suas células, nas mitocôndrias, né? Para melhorar o processo da produção de energia mitocondrial, né? O magnésio quelato, ele tem uma alta absorção, porque ele não depende da sua digestão. Ele vai colado no aminoácido, o seu corpo absorve aminoácido, não sabendo que tem magnésio ali, você absorve. Agora, o cloreto de magnésio, o grande problema dele é a dosagem, tá? Porque a gente precisa avaliar a sua digestão, porque tem pessoas que o cloreto de magnésio vai dar diarreia nas pessoas e outras pessoas ele vai prender o intestino. Então ele pode causar intoxicação das duas formas, tá? Então tem que tomar cuidado com o cloreto de magnésio. Faz bem, se bem orientado pelo seu profissional, tá bom? A Oliveira Amorim falou, doutor, responde a pergunta da Solange Campos 64. E agora, como é que eu vou achar a resposta dela? Pergunta dela. Eu não vou achar mais. A Rosiane Araújo 340 falou assim, o colágeno é bom para melhorar as articulações? É. O ovo é bom para melhorar as articulações? É. Aquele pé de galinha que a gente bate para melhorar as articulações é bom? É bom. A carne que você come é boa para melhorar as digestões? É. Então eu quero que vocês entendam que não existe diferença de você comer 30 gramas de ovo, 30 gramas de carne ou 30 gramas de colágeno. Você está pagando, está jogando dinheiro fora, pagando 300, 400, 500 reais à toa. O colágeno, qualquer tipo de proteína, quando você ingere, ela vem aqui no seu estômago, vamos dizer que isso aqui é uma proteína. Ela chegou no seu estômago, ela vai ser quebrada e vai virar aminoácido. O que entra no seu corpo é aminoácido. E para onde vai esse aminoácido é o seu corpo que decide, não você, tá bom? Então o colágeno faz bem para as articulações, para o corpo? Faz. Mas não tem diferença nenhuma de você comer 30 gramas de carne e 30 gramas de colágeno. Aí você me pergunta, e o colágeno hidrolisado que está na fama? O colágeno hidrolisado ele vai entrar no seu estômago. Quando ele chegar lá, ele não vai ser quebrado, nem no seu intestino. E isso pode causar um problema de permeabilidade intestinal. Por quê? Porque o seu intestino ele pode furar o seu intestino, tá bom? E aí esse colágeno hidrolisado, quando entrar no seu sangue,
tá? O seu corpo é feito de proteína e o seu corpo não está acostumado a entrar proteína no seu sangue pela digestão. Para quem não saiba, nós temos milhares de células imunológicas que ficam no nosso intestino para poder combater a alergia alimentar, para não entrar no seu corpo que não deve. E aí entra uma proteína que não pode entrar no sangue. Nenhum tipo de proteína de alto peso molecular entra no sangue, tá? Acima de 6.000 Daltons. E ela entra. E aí seu sistema imunológico fala, não, era para entrar aminoácido, isso era para ter sido quebrado no estômago. Não foi. Eu vou criar um anticorpo com isso aqui e vou destruir. Aí ele vai lá e destrói aquele colágeno que você ingeriu. Só que ele criou um anticorpo, lembra que eu falei? Contra o colágeno. Você é feita de proteína, então você tem colágeno nas articulações. E aí o que acontece? Seu sistema imune começa a atacar suas articulações e você tem uma disfunção autoimune, uma doença autoimune causada pelo colágeno hidrolisado que o seu profissional da saúde da modinha passou. Tá bom? Então toma muito cuidado com o colágeno. Muito cuidado mesmo. Tá bom? Não tem diferença nenhuma. Se você quiser tomar o colágeno, eu quero tomar, então toma o colágeno normal. Nada de hidrolisado. Só que você vai estar gastando dinheiro fora. É melhor você comprar uma caixa de ovo e ingerir ovo, tá bom? Isso acontece, por exemplo, com a caseína do leite, que o nosso corpo não tem uma boa digestão da caseína do leite. E aí o que acontece? Ela entra também no nosso sangue e o nosso sistema imune vai causar todo aquele processo que eu falei de digestão e vai causar uma reação autoimune contra essa caseína do leite. O que vai acontecer? Dentro do nosso pâncreas nós temos uma proteína prima da caseína, muito parecida com a caseína. A gente chama isso do termo técnico de prima, né? Mas com a caseína. E aí seu corpo ataca o seu pâncreas, seu sistema, e você tem uma diabetes autoimune causada pela má digestão do leite, tá? Então o problema tá na sua digestão, tá? Tem que buscar a causa, tá bom? Ok, vamos passando aqui pra gente ver algumas perguntas aqui do Facebook também. Ok, pediu pro pessoal seguir a nossa anfitriã, que é a Natália aí, tá bom? Maior autoridade em sorteios aí, a menina é boa pra ganhar sorteio, viu? Já ganhou iPhone, recentemente ganhou aí um violão autografado pelo Zé Neto Cristiano, Maiara Maraíza e pelo Wesley Safadão, né? Ela ganha todos os sorteios que ela entra em contato, que ela participa. Se alguém quiser aprender de forma honesta a ganhar sorteio, é com ela aí, tá bom? A Cristiane Andrade 1 disse, boa noite, onde comprar essa água? Você pode comprar água alcalina, eu tenho até aqui com uma garrafinha aqui. Se a Natália tiver com a garrafinha, pode trazer para mim a garrafinha de água alcalina aí. Você pode comprar água alcalina ou você pode comprar um filtro, é mais barato você comprar um filtro, né? Deixa eu ver mais aqui. O Regis Costa 82 falou, mas o ganho de massa óssea não é determinado pela idade? Não. Por exemplo, existe um conceito chamado de idade biológica e de idade cronológica, tá? Desde a década de 80 isso, tá? O conceito foi aperfeiçoado em 90 e foi nomeado dessa forma, tá bom? Então, você vai ganhando massa independente disso. Procura aí, o Regis Costa, o Dr. Life, tá? Vê a fotinho dele, vê a mudança que ele tem feito na medicina nos Estados Unidos, tá bom? O Dr. Life é um exemplo, ele tem 86 anos e tem um corpo melhor que o meu, o seu, de todo mundo junto, tá bom? O que acontece? O ganho de massa ele tá muito mediado, porque é o seguinte, até os 25 anos, a natureza nos protege, depois ela nos prepara elegantemente para morrer. Aí tem menopausa, andropausa, libidopausa, pausa de absorção de água, a gente vai se acidificando e por aí vai. Mas se você fizer uma boa absorção, você vai ter ganho de massa maior até de quando você era jovem. Esse conceito existe e ele é ótimo, tá bom? Isso que mudou a minha vida e de mais de 10.000 pacientes que eu tenho, tá bom? Deixa eu ver mais aqui, alguém perguntando aqui, um monte de gente entrando na live aí, tá bom? Hoje a nossa live a gente já tá chegou a 200, nós estamos com 150 pessoas no TikTok e 27 no Facebook. Pessoal, obrigado, tá? Pela presença de todo mundo aí, tá? E eu tô aqui para vocês fazerem as perguntas mesmo, tá? A Cione.ce falou, usar o limão na água é suficiente para tomar água alcalina? Não, tá? Por quê? Deixa eu explicar. O limão, ele é ácido no palato, no paladar. Quando você ingere, até no seu esôfago ele é ácido. Quando ele chega no seu estômago, pelo processo metabólico, é que ele vai converter bicarbonato de sódio para o seu sangue, mas ele ainda vai continuar ácido. Então colocar ele na água não vai alcalinizar. Você ficar bebendo água com limão todo dia pode te dar um problema estomacal. Uma coisa que eu tenho que avisar para as pessoas eu vejo muito youtuber aí falando, toma água alcalina, morna de manhã em jejum. Isso é errado. Isso
pode ser bom para algumas pessoas, por exemplo, algumas pessoas que estão com câncer e querem fazer aquela cura do limão. Isso aí ela vai fazer com o naturopata dela, acompanhado, tá? Mas o correto da água, essa ideia da cura do limão, ela surgiu na França, tá bom? Onde eu estudei, em Toulouse, que eu fiquei 7 anos, ela surgiu lá. As terapias naturais, em sua maioria, vêm da China, França e Alemanha, tá? É onde surgem os tratamentos naturais. E lá eles têm uma prática muito naturopática, né? Uma prática muito celta, muito natural. Então a questão do limão é para você tomar ele antes do almoço para aumentar a sua digestão proteica, se o seu estômago tiver com pH adequado. Precisa avaliar primeiro o pH do seu estômago para ver se a água do limão vai ser benéfica nesse quesito, tá bom? Mas de vez em quando ingerir a água com limão ela vai fazer bem, tá? Não pode todos os dias, sabe, gente? É igual o jejum. O pessoal pergunta, jejum é bom? Claro que é, mas faz 2 vezes por semana, 3 vezes, orientado pelo seu profissional e fazer todas as análises antes de começar, tá bom? Mas é uma prática que não é para fazer todos os dias, tá bom? Vamos lá. Ok. Perfeito. Tá. A Laís Fernanda A falou, doutor, qual a melhor forma de fazer o jejum intermitente? Tá. Para quem não sabe, o jejum intermitente ele é já praticado até da década de 70. Na verdade, assim, você já faz o jejum intermitente, sabia? Você que tá aqui me vendo, qualquer um de vocês já faz. Quantas horas você dorme? Ah, eu durmo 7 horas. Você faz o jejum de 7 horas. Quantas horas você dorme na maioria das vezes? 10 horas? Então você já faz o jejum de 10 horas, tá bom? Os nossos antepassados, eles dormiam 6 horas da noite porque não tinha luz e acordavam 6 horas da manhã porque tinha que acordar para trabalhar e só iam comer 9 horas. Eles faziam um jejum de 12, 14, 16 horas, às vezes até 20 horas, porque eles tinham que acordar cedo para ir lavrar a terra, para poder cuidar da comida. Então o jejum já é uma prática comum no nosso corpo. Nós estamos adoecendo muito porque nós estamos muito intoxicados. Nós estamos acumulando o tempo todo toxinas. Imagina, você vai dormir 2 horas da manhã comendo e acorda 5 horas da manhã para trabalhar comendo e tudo porcaria. Você acha que você não vai adoecer? Você não está dando tempo do seu corpo se limpar. Agora que teve o prêmio Nobel do Dr. Yoshinori Ohsumi, que descobriu que as nossas células, né, nós temos os genes que fazem as nossas células se autolimparem quando a gente está em jejum, provou que a gente consegue perceber que as pessoas antigamente não tinham a quantidade de doenças que a gente tem hoje. Principalmente por quê? Porque elas davam tempo do seu corpo fazer digestão, se limpar, tá? Quando você fica com... Esse aí já é o jejum de 24 horas, que esse eu não recomendo ninguém fazer, e se fizer tem que ser junto com um médico do lado, tá bom? O que foi feito por enquanto até agora foram com pesquisas dentro de universidades, mas provaram que se você fica mais de que 24 horas sem comer, orientado, é claro, que você pode ter problema gástrico, você pode desmaiar, bater a cabeça, né, e ter um problema, mas que quando você fica muito tempo sem comer, o seu corpo ele começa a se autodigerir de coisas ruins. Então, por exemplo, tá lá o seu corpo, você tá dando nutrição, tá dando comida, ele fala, vou me limpar nada. Mas, quando você fica muito tempo sem comer, seu corpo fala, peraí, opa, ele não tá entrando nutriente. Tá vendo aquela mitocôndria ali? Ela não tá funcionando bem. Eu vou matar ela, pegar os nutrientes dela e transformar numa mitocôndria nova. Olha, eu nem percebi, tem uma célula cancerígena aqui, vou lá matar ela. Olha aqui, tem um nódulo sendo formado aqui, olha só aquela proteína à toa, vou matar ele. Então seu corpo começa a se limpar e se autocurar, tá bom? Mas isso, como eu disse, precisa de um acompanhamento assim do lado, de um médico do seu lado, tá? Para poder ver os seus parâmetros. Então a melhor forma de eu fazer o jejum é, primeiro, procura um profissional da saúde. Vai fazer exames laboratoriais, vai fazer uma análise. Por exemplo, eu tenho a análise do sangue vivo, que é o Live Blood, que é exclusivo do meu tratamento, né? Vá passar por um profissional, vá entender como está a sua digestão primeiro, tá bom? Porque o que você come é essencial para poder dizer o seu sucesso no jejum. Tem gente que fala, doutor, eu vou perder massa fazendo jejum intermitente? Não, não vai, porque você vai estimular a lipólise, tá bom? Gente, eu fiz um vídeo falando sobre a questão, né, da MPK, né, dela estimular a lipase hormônio sensível. Não é lipogênese não, tá, gente? É lipólise, tá? Só que, pô, gente, pelo amor de Deus, eu tenho mais de 10 mil pacientes, tá bom? Eu atendo em 7 estados, vários locais, eu apenas fiz uma confusão de termo, tá bom? Só que
algumas pessoas que são imbecis se aproveitam para poder querer aparecer, né? Não consegue ter o mesmo sucesso e evolução. Mas então, o jejum, então, por exemplo, se a sua digestão não estiver boa, se a sua digestão de gordura não estiver boa, o que vai acontecer? Você não vai conseguir digerir gordura. Se a sua digestão de proteína não estiver boa, você não vai conseguir digerir proteína. Entende? Então, o que acontece? Primeiro, entenda a sua digestão, como está seu sangue, como está suas células, aí beleza. Aí o seu profissional vai começar a falar com você, ó, vamos começar você comendo isso aqui antes, né? Geralmente são alimentos que tem mais leptina. O que é leptina? É uma substância que tem no nosso corpo que ela dá saciedade. Sabe quando você vai ali numa pizzaria, né? Que você tá lá no rodízio de pizza, você fala, nossa, agora, peraí que eu não aguento mais comer. Então, nesse momento, é o momento que sua leptina ficou alta. Então você tem que ingerir, né? Orientado pelo seu profissional, mas esse profissional vai saber o que te passar, mas alimentos que aumentam sua leptina. E aí vão fazer com que você tenha um alimento que vai te dar mais saciedade no tempo que você ficar em jejum, tá bom? E geralmente, quando terminou seu jejum, você tem que ingerir algum tipo de alimento, e isso é orientado pelo seu profissional. O que você come durante também é essencial em sua nutrição. Então a melhor coisa é procura um profissional para te acompanhar e começa aos poucos com o profissional, faz 8 horas, aí faz 12 horas, dorme 8 horas, 4 horas, você fica sem comer, depois come, tudo orientado pelo seu profissional. Tá bom? Nossa, passou muito aqui. Deixa eu ver as perguntas aqui do Facebook. A Rosângela Torres falou, eu deixei de tomar leite de caixinha faz muito tempo. Todo leite faz mal, eu já expliquei aqui, tá bom? Pra vocês terem uma ideia. Por que o leite faz mal? Primeiro, até os 5 anos a gente tem a lactase, a enzima que digere a lactose, tá? Depois dos 5 anos, a gente não tem mais essa enzima, que nós somos mamíferos. O nosso corpo prepara a gente para comer carne, grãos, vegetais e por aí vai, né? Frutas. Só que o que acontece? Quando você... nós somos os únicos mamíferos que continuamos tomando leite, nem é o leite da nossa espécie, é o leite da vaca, igual bezerro a gente fica tomando. Esse leite começa a danificar a sua digestão. E o problema não é só a lactase. E outra, tá? Leite sem lactose é mentira. Lá atrás tem um subproduto da lactose chamado galactose. Você pode virar o leite, tá aqui o leite, você vira ele, atrás tá lá escrito galactose. Tá? Leite sem lactose, mas atrás tem galactose, que faz o mesmo mal, tá bom? E aí o que acontece? E o leite da vaca lá, ele é bom? É, porque ele tem lactobacilos. Só que hoje em dia as vacas, elas, por exemplo, eles fertilizam a vaca 2 vezes, né? Essa vaca é fertilizada 2 vezes, então ela tem um excesso de hormônio nesse leite, eles não param de tirar o leite por isso. Aí dá uma infecção, mastite, no seio da vaca, eles dão antibiótico, aí o seu leite vem com infecção, ele vem com antibiótico e vem com excesso de hormônio, tá bom? Então leite não faz bem. Ok. Natália Souza 4 falou parabéns, tá? Eu gostei, deve ser da live, obrigado. O Paulo Donati falou assim, boa noite, como restaurar o pH do estômago? Primeiro precisa avaliar qual o pH, como tá, o que causou isso e qual tá essa digestão. E aí tem um protocolo diferente, tá bom? Não tem uma coisinha que eu possa te dizer, tá? Ok. Aurel Leiliane falou, alguém pode falar o nome do doutor que ele acabou de citar? Você está falando do doutor Otto Warburg? Procura ele, é O-T-T-O Warburg com W, né? Ele ganhou o prêmio Nobel de 1931 de medicina porque ele descobriu o que causa o câncer. Isso não é divulgado. Fazer, né? A Fábia Underline Luke falou, reposição de vitamina sublingual, a absorção é mais eficaz? Sim, é mais eficaz, porque ela vai diretamente para a corrente sanguínea. Existem suplementos, inclusive hoje, de inalação, que você inala o suplemento e esses nutrientes já vão diretamente para a sua circulação sanguínea. É mais rápida a absorção, tá? Nos meus pacientes, eu só recomendo a suplementação oral, né? Porque a gente corrige a digestão e fica legal, mas eu também faço algumas vezes em mim endovenoso, tá bom? Cadu251 falou, doutor, muito obrigado pela live, queria ficar mais, mas acordo muito cedo. Boa noite. Boa noite. Eu também acordo muito cedo, daqui a pouco eu tô finalizando a live, mas vamos lá conversar com as pessoas. O Adroaldo Santos falou, o resumo dele é, desculpe, eu vi você falando sobre o jejum intermitente, os benefícios é a partir do quê? O benefício pro emagrecimento é a partir de 12 horas, mais ou menos, e
para autofagia a partir de 24 horas. De novo, eu não recomendo. Vai fazer isso se for dentro de uma universidade acompanhado 24 horas com o médico, tá bom? Tá. Dr. Life, procura aí, gente. Se vocês procurarem no meu Instagram, Denis Fanhal, tem as fotos dele lá, tá? Do Dr. Life, tá? Ele é um exemplo, tá, de saúde. Você tem que ver como é que tá o corpo dele, tá bom? Tá, olha só. A Daiane Ferreira Carneiro falou: o que o doutor acha de hemoterapia para a saúde? Primeiro, corrigir esse nome. Não se chama hemoterapia. Hemoterapia é o que você vai fazer com seu hematologista e hemoterapeuta, médico especializado lá. A autohemoterapia é uma outra coisa. Faz muito bem para a saúde se tiver um profissional te acompanhando. O que é a autohemoterapia? É você retirar o sangue da sua veia e injetar no seu ombro ou no seu músculo, 5 ml a 10 e tudo mais. Precisa isso de um profissional te acompanhando. Faz bem? Faz. Mas precisa de um profissional te acompanhando. Por quê? Quando você tá aqui normal, você vai retirar o seu sangue da veia, vai colocar no seu ombro, e aí o que vai acontecer? Você vai desafiar o seu corpo. Você vai pegar as toxinas que já estão no seu sangue e vai reinocular. O seu sistema imunológico, às vezes, ele fica acostumado com aquelas substâncias e ele não cria anticorpo contra aquilo. Então, na hora que você faz a autohemoterapia, as células imunológicas vão lá e reconhecem aquelas toxinas como agente estranho e começa a limpar o seu corpo. Até porque passa de 5% para 22% a quantidade de células imunológicas no seu corpo. Isso é ótimo? É ótimo, só que as pessoas têm que entender que quando você aumenta a quantidade de células imunológicas, você aumenta a quantidade de danos no seu corpo. Porque os neutrófilos, que é a principal linha de frente de ataque das suas células imunológicas, elas são exterminadores. Do futuro não, porque elas estão no presente, mas são tipo exterminador do futuro. Elas saem matando tudo, as células ruins e boas. Então você tem que ter um acompanhamento, geralmente com ortomolecular antioxidante. Você faz a autohemoterapia, mas tem que aumentar seus antioxidantes, porque essas células vão querer danificar, oxidar suas células, e você tem que combater isso, tá bom? Ok. Deixa eu ver mais perguntas agora do Facebook aqui também. A Rita Cássia falou assim: o que é bom para tomar antes de dormir sem ser o leite? Cada organismo é um organismo diferente, né? Pra gente saber, a gente precisa estudar o seu corpo primeiro, o que você está necessitando, tá bom? A Vitória Slaviero disse: ótimo, doutor, gostei muito, gratidão, eu que agradeço. A Helena Costa falou: é verdade que os suplementos de vitaminas é bom tomar com a refeição? Então, tem dois tipos de vitaminas. As vitaminas hidrossolúveis e as vitaminas lipossolúveis, né? As vitaminas por exemplo, você comprou um complexo de vitaminas. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Tá. Você comprou um complexo de vitaminas. Eu vou pedir pra Natália trazer também, Natália. Traz aí pra mim os complexos de vitaminas pra eu mostrar pro pessoal aqui. Então, dentro do complexo de vitaminas, existem os minerais, tá? Gente, por favor, quando for comprar complexo de vitamina, não compre esses lá vitando a vida, não, gente. Eu não gosto de falar marca, mas eu vou falar. Diz ali, complexo de A a Z. Mentira! Aquilo ali só tem vitamina, às vezes não tem nem vitamina do complexo B, nem mineral tem naquilo ali. Você tomar aquilo ali, o que acontece? Para você absorver cálcio, você tem que ter magnésio e D3 junto. Se você tomar só o cálcio, vai te fazer mal. Você tomar só o zinco sem tomar o cobre vai te fazer mal. Se você tomar o ferro sem tomar o cobre, vai te fazer mal. Então, na hora que vai tomar o suplemento, claro que precisa ver como é que tá a sua digestão e o que precisa, você tem que tomar um complexo completo, tá bom? E não é barato, não é tão barato assim. Você comprar um complexo abaixo de 70, 80 reais, ele não vai te suprir. Ele vai te adoecer, é melhor você nem tomar ele, tá bom? Mas o que acontece? Dentro do complexo de vitaminas, existem as vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. As vitaminas hidrossolúveis não tem necessidade de você ingerir durante a refeição, porque são vitaminas que elas são absorvidas com água, por isso de ser hidrossolúveis. Agora, as vitaminas lipossolúveis, você precisa de ter gordura no seu intestino para absorver elas. Então, você precisa de tomar o suplemento sim, se ele for completo, com vitaminas lipossolúveis, que é a A, vitamina E, vitamina D e vitamina K, você precisa ingerir junto com a alimentação, antes ou depois. Uma outra coisa é que as pessoas que falam sobre a retirada de vesícula, quem retirou a vesícula tem que suplementar sais biliares com orientação do profissional e tem que cuidar da digestão, tá bom? Porque você não absorve mais essas vitaminas lipossolúveis que são essenciais. Nem o ômega 3 que faz tão bem você absorve, tá bom?
Ok. Perfeito. Tá, a menina mulher 35 falou, boa noite, doutor, quero iniciar o jejum, mas minha pressão abaixa muito, como fazer o jejum? Então, olha só, deixa eu só ajeitar aqui. Ai, meu Deus, fechou. Deu uma caída aqui na live do TikTok. Voltou, pessoal? Vamos ver se voltou aqui. Eu acho que travou. Tá me vendo aí, pessoal? Ok. Vou fechar aqui, pessoal, porque eu acho que deu aqui uma travadinha aqui na live do TikTok. Perfeito. Então, pessoal, vou agradecer a presença de todo mundo aqui. Já são 10 horas, né? Tenho que acordar cedo, então vou concluir. Agradecer a presença de todo mundo aqui, tá bom? É um prazer enorme ter todos vocês aqui comigo. E na próxima live nós vamos estar falando sobre mais assuntos de saúde, desse passo a passo para ter a saúde aprimorada, tá? E eu vou estar postando para vocês qual vai ser o assunto, tá bom, pessoal? Vida longa e saudável a todos vocês. Um abraço.